Olá, pessoal, meu nome é Michele e eu quero mostrar nesse vídeo para vocês ideias de como organizar uma mesa de estudo. Eu sou professora de história e eu gosto de muitas coisinhas fofas, então é a intenção compartilhar algumas ideias com vocês. Começando por esse cantinho, temos aqui o que era um porta-talher de pia, virou um porta-lápis, porta-caneta, porta-treco, né? Duas latinhas que era de leite virou porta lápis de cor e porta canetinha. Tô mostrando para vocês um arranjo de orquídea que eu fiz, fica em cima de uma caixinha. Tem várias coisinhas fofinhas, eu amo coisinhas fofinhas, gente. Olha essa régua, ela não é só uma régua, ela tem que ser uma régua de cachorrinho, para ficar bonitinha. Tem lixa de unha, aqui dentro tem cola, caneta, gosto bastante de comprar caneta colorida. Nesse cantinho aqui tem borracha, a minha borracha é bem fofinha, uma fatia de bolo. Aquela outra borrachinha lá é de gatinho, a corujinha é apontador. Esse potinho de argila eu que fiz, aí dentro fica clipe, fica grampinhos. Eu confeccionei com os meus alunos esse potinho e eu acho ele bem fofinho, porque ele lembra uma loucinha. Então, nesse cantinho fica meus lápis, caneta, lápis de cor, canetinha, meu creme de mão, que a gente tem que sempre hidratar as mãos, né? Mais potinhos com pincel, tesoura. Aqui ficam os livros que eu tenho que ler esses meses para frente, até dezembro eu tenho que ler todos esses livros, então eles estão aqui para ser priorizados para leitura. No centro da mesa fica meu caderno, meu notebook e o mouse. Eu uso para as minhas aulas online, para estudar. E rente à parede aqui, eu fui acomodando alguns livros, algumas agendas. Essa caixinha aqui, que lembra uma caixinha de correio, ela parece uma caixinha de couro, mas ela foi feita de papelão. Alguma coisa que eu comprei na internet e eu reutilizei a caixa para fazer essa caixinha que lembra uma caixinha de correio. Vou mostrar para vocês o que tem dentro dela. Então, aqui tem esses bloquinhos bem fofinhos que a gente compra em papelaria de anotação. Quando eu fazer o estudo de um livro, alguma coisa, eu uso esses bloquinhos para anotar alguma ideia, alguma referência diferente. Tem bloquinhos post-it, aqueles bloquinhos que a gente usa para mural. Esse envelope eu que fiz, tá todo customizado aí com pedaços de tecido, eu fiz com técnica de colagem, né? E de dobradura. Aprendi a fazer vários modelos de envelopes. E dentro dele tem vários recortes que eu já deixo separado porque eu gosto de customizar meu caderno, minha agenda. Eu faço também arte de colagem. E aí eu já deixo eles bem separadinho dentro do envelope porque depois eu só pego a cola e vou colando nas páginas que eu for utilizar. Olha esse marcador de página. Tipo uma fitinha, tudo feito de papel. Então, eu chamo esse envelope de envelope vintage, porque eu gosto dessas coisas do passado, né, gente? Eu sou professora de história. Eu valorizo muito as peças, os objetos, as referências, memórias que remetem ao passado. Então, aqui dentro dessa caixinha, eu fiz vários tags, envelopes, tem bloquinhos de anotação, e eu sempre uso, se eu tô fazendo alguma anotação, estudando, às vezes eu tenho que levar algum recadinho, algum presente para alguém, já tem um envelopinho pronto em mãos para eu utilizar. Agora eu vou mostrar para vocês, esse aqui é um dos joguinhos de tags que eu já fiz. Eu gosto de fazer tags também. Tags é como se fosse aquelas etiquetas que a gente pode personalizar para dar um presente. Por exemplo, essa tag um pouquinho maior pode ser utilizada como marcador de página dentro de um livro. Aqui tem um joguinho. Possivelmente eu vou dar esse joguinho de tags para alguém ou eu vou pegando as tags quando eu vou levar algum mimo para alguém e utilizo ela ali para amarrar na fitinha do envelope de presente. Galera, eu amo coisas fofinhas, então para mim os detalhes fazem toda a diferença, qualquer que seja um presente que você vai dar para alguém. Aqui eu tenho um joguinho de canetas coloridas, são 24 cores, tem todas as cores, bem bonita a cor dessa caneta. Ela tem dois bicos, um bem fininho e um bico que lembra um pincel, é bem gostoso assim, na escrita bem macio. Nessa bolsinha
tem várias figurinhas, figurinhas que lembram selo, coisas antiguinhas também. Aí ela fica ali porque sempre, tipo assim, eu vou fazer alguma coisa, vou fazer um estudo, fazer uma anotação no meu caderno. Aí eu quero fazer alguma referência, colocar na página alguma referência artística, eu pego aqui e já colo algum recorte, algum selo nessa página. Para mim, gente, estudar tem que ser prazeroso, né? E eu vou conciliando essa parte de estudar, de fazer uma anotação, de ler um livro, utilizando essas coisinhas fofas de papelaria que eu sou apaixonada por isso. Então, tô mostrando para vocês que dentro dessa necessaire, é uma bolsinha, né? Fala necessaire. Já tá tudo separado, vários recortes, várias figurinhas que eu vou utilizar para estudar ou para colocar na agenda. Esse aí é uma plaquinha que eu comi aquele sanduíche de mortadela lá em São Paulo. Eu trouxe para guardar de lembrança, de recordação. Então fica tudo organizadinho aí, eu já sei o que tem dentro da bolsinha, que são recortes e selos para eu fazer colagem. Essa é uma agenda que eu encapei com papel de presente, porque ela era pretinha. E esse outro caderninho eu chamo de caderno artesanal, porque eu fiz as páginas dele, fiz colagem, fiz toda a dobradura, eu que montei esse caderninho. E serve também para fazer colagem, basicamente isso, arte criativa, fazer colagem. Na agenda também personalizei, fui fazendo recortes com colagem. Essa é uma agendinha de anotação que tem minha senha de aplicativo, um monte de coisa que eu tenho anotada e alguns compromissos de agenda do meu pai, das coisas do médico dele, então essa agendinha serve para isso. Esse é meu caderno, ele se chama Caderno Inteligente porque é possível a gente sempre utilizá-lo desde que a gente tenha o refil das folhas. Esse semestre estudando, eu já usei bastante folha dele, então a gente destaca ele assim. Ele é diferente do fichário, tá? Porque ele encaixa. E depois você pode novamente voltar ele para o caderno. Você destaca a folha e depois volta ele para o caderno. O nome dele é Caderno Inteligente. Eu achei ele super criativo porque a gente não precisa ficar trocando de caderno toda vez, de semestre em semestre, né? Eu só utilizo as folhas. Eu guardo as folhas das anotações e vou comprando novas para as novas matérias que eu vou estudar. Nesse cantinho eu deixo separado os artigos que eu preciso ler para cada matéria, das disciplinas que eu estou fazendo do mestrado. Então, eu deixo ali para ler e fazer anotação. Nessa pasta, ela se chama pasta divisória. Aí eu coloco os artigos que eu já li, separei. Tem também coisas de papelaria, folhas diferentes, refil do meu caderno inteligente. E aí tá um pouco bagunçadinho, mas é uma bagunça que eu entendo dentro dessa pasta. Agora eu vou mostrar meu planner para vocês, não vou mostrar tudo, tá? Eu só vou mostrar essa ideia de fazer capa para uma agenda, capa para um caderno, capa para livro, porque eu fiz essa capa para esse planner. Ele é bonitinho, tinha essa capa assim, bem fofinha, que me agradava, mas assim, por ser inglês, eu nem sei o que tá escrito aí, sabe? Não vou mentir. E aí eu quis personalizar uma capa para esse planner. Então eu vou falar para vocês como eu fiz a capa desse planner. Percebam que eu fiz várias colagens no início desse planner. Eu não vou mostrar tudo para vocês, só tô folheando aqui para vocês verem algumas colagens que eu já fiz. A colagem para mim é algo bem terapêutico, porque ela estimula a criatividade e é bem gostoso fazer. E aí, a capa, galera, eu fiz a partir de papel reciclado e papel de presente. Eu tirei as medidas, usei basicamente tesoura, cola e um papel contact transparente. Aí, a frente eu personalizei com um M e um I de Mi, no meu nome, Michelle, né? Coloquei uma rendinha, uma plaquinha, coloquei aquelas tarraxinhas. Por dentro, tem um pouco também do papel de presente que tem na frente, atrás, uma divisória aqui no cantinho e uma pequenininha. Tem outro marcador de página feito de papel também.
Tudo eu fiz, gente. Em momentos para relaxar, nos meus momentos que eu precisava espairecer minha cabeça. E eu me meto em fazer essas artes usando material de papelaria. Eu gosto bastante, gente. Então ficou assim, ó, uma capinha pro planner e coloquei uma fitinha, uma fita de cetim. E ela fica ali, parece um caderninho, mas é só uma capinha. E se eu trocar o planner, eu uso a mesma capinha. Pode ser que eu use a mesma capinha. Essa caixinha era uma caixa de sabão em pó que eu fiz a técnica da decoupagem para personalizar. Colei um monte de firulinhas ali, com o resto de bijuteria que eu não usava mais, tags com decoupagem também, sempre com essa referência do antigo, né? De selo, de carimbos antigos. Aí aqui dentro dessa caixinha fica bloquinho de anotação, caderninho de anotação. Esse caderninho meu, eu já fiz bastante colagem neles. Eu vou folhear algumas para vocês verem. Nessa página eu colei um recadinho que ganhei do meu marido no Dia dos Namorados. Ele me mandou com flores e eu colei para deixar de lembrança. A arte da colagem, esse processo criativo que se chama colagem, ela não tem uma regra. A regra é você se sentir livre para fazer suas criações dentro desses caderninhos criativos que se chama caderno de colagem. Então, serve um exercício de estímulo à criatividade, estímulo à imaginação. Você tem contato ali com cores, com personagens, com frases e deixa a criatividade correr solta. Essa é a regra da arte da colagem. Nessa página escrevi uma frase que eu gosto muito de Paulo Freire, que diz o seguinte: sendo professor, nunca te falte consciência de classe nem compromisso social. Leio bastante Paulo Freire, sou educadora, então ele é uma grande referência teórica e de ser humano para mim. Aqui nessa parte que tem a Mona Lisa, eu coloquei a data que eu passei no mestrado, dia 3/12 de 2021. E fiz um balãozinho ali, como se ela tá dizendo, passei no mestrado. Esse caderninho do Snoopy também tem um pouco de colagem, anotações sobre filme, série, música, cinema, gosto bastante também, embora não tô com muito tempo para assistir séries e ver filmes, mas eu fiz uma divisória ali e faço anotações de personagens, de filmes, diretores que eu achei importante e eu faço o registro deles nesse caderninho aqui. Esse é outro caderninho artesanal, minha filha que me deu. Também já andei customizando algumas páginas dele. Pessoal, o que vocês estão achando do vídeo? Eu gostaria de saber se tem alguém aqui assistindo que também se aventura nesse universo do artesanato, de fazer com a própria mão, de criar, de recortar. Quem gosta de fazer isso? Se tiver alguém aí que gosta também, que se arrisca nesse universo, deixa seu comentário, deixa aqui seu canal também pra gente ir lá dar uma passadinha e visitar você e ver suas coisinhas de papelaria, de artesanato. Eu amo ficar no YouTube vendo essas coisas. Esse aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Foi uma capa de livro que eu usei um tecido que era uma estampa de um vestido meu que eu gostava bastante e ele se desfez, ele rasgou o vestido. E eu quis aproveitar um pedaço dele para fazer uma capa de livro. Eu tinha visto que as pessoas fazem capa para a Bíblia, para proteger a Bíblia,
e eu tentei fazer as minhas capas de livro. Eu tenho mais capas de livro, é só essa que tava aqui em cima, eu tô mostrando essa, mas eu tenho outras com outros tecidos e outras estampas. Fiz de papelão, fiz normal, com tesoura, cola, fiz com as medidas que eu tirei dos livros e eu utilizo para levar meus livros. É uma capa de livro. Esse livro meu é bem velhinho, tá bem velhinho. É um livro de estudos de história, Revolução Francesa, velho. E aí eu fiz essa capa de livro para ele. Esse aí é um marcador de página que eu também fiz no estilo vintage, porque eu gosto das coisas vintage. E eu acho muito lindo, então eu faço tudo nessa pegada, vintage e retrô. Eu gosto bastante dessa minha capa porque ela é bem fofinha e tem esse tecido de um vestido que minha mãe fez pra mim. Isso me traz afeto também. Aqui ao lado do meu computador, do meu mouse, tem um tecidinho que minha mãe costurou pra mim. Tem esses porta-copos feitos de crochê que a minha vizinha fez, de gatinho. Meu fone, minha garrafinha de água. É tão fofinho esse porta-copo que o gatinho tem até olhinho com gravatinha, muito fofo. E essa parte da parede eu fiz uma pintura diferente, fiz tipo um formato de arco, pintei com essa cor mais chumbo e fui distribuindo nesse espaço arte. Quadrinhos, plaquinha, essa plaquinha eu comprei recentemente da minha cunhada, que faz plaquinhas de lettering. E tem essa frase bem significativa para o momento que eu estou passando no mestrado. A prática leva à evolução, ou seja, para eu escrever e ler, eu preciso praticar. E isso vai me fazer evoluir. E então essa parede é cheia de referências de arte, galera. Tem quadro, tem obras em aquarela que a minha filha pintou. Fiz um varalzinho, comprei aqueles prendedorzinhos bem pequenininho para colocar as obras. Tem esse mural de recadinhos, luminárias que focam a luz na leitura que eu estiver fazendo sobre a mesa, para não acender a luz principal e ficar aquele claridão. Eu não gosto, gente, desse claridão de quarto, aquelas luzes assim que parece supermercado, açougue. Eu gosto de luzes bem específicas, em cantinhos específicos, que dá esse ambiente assim, meio que acolhedor, sabe? Eu gosto muito dessa pegadinha, assim, de luzes indiretas. E aí, gente? Muita coisa, né? Mas são coisas que eu muito me identifico, galera. Me identifico muito com tudo que tem aqui. Tudo que tem aqui tem um significado para mim e é distribuído de uma forma que me inspira e que me agrada. Agora eu vou mostrar para vocês esse gabinete de MDF, que eu customizei ele. Eu comprei ele cru, comprei na Shopee, pintei ele de branco e coloquei esse contact de florzinha na frente. E ele tem uma gavetinha pequena, gente, ele não é grande, eu vou falar a verdade. Ele é um materialzinho, assim, bem sensível, para não dizer porcaria. Mas ele tá me atendendo, era o que eu precisava no momento de um móvelzinho com gaveta para guardar essas coisas pequenas de papelaria. Fita, cola, alguns recortes que eu tinha, coisas de bijuteria, coisas de artesanato, essas florzinhas, por exemplo. Eu comprei várias delas e fiz imã de geladeira. E colagem também, ou algum outro acessório que eu vou customizar ou criar aqui em casa. Porque eu também sou curiosa com artesanato, tá? Eu sou curiosa com muita coisa, então eu também já fiz bastante coisa de artesanato aqui para casa. Principalmente coisas de decoupagem. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o material de decoupagem. Eu gosto bastante. Eu vou mostrar algumas referências de decoupagem para vocês. Esse é um envelopão vintage que eu também fiz essas casinhas, tipo casinhas de recorte de papelão. Eu coloquei algumas já na minha geladeira, mas essas artes dá para colocar
tanto na parede, como na capa de uma agenda, como um marcador de livro. Eu coloquei na minha geladeira, gente. Eu poderia até mostrar uma foto aqui pra vocês. Vou mostrar pra vocês uma foto. Minha gente, eu sou filha de costureira. Eu cresci em meio a aviamentos, em meio a tecidos, nesse universo criativo que é o mundo da costura. Minha mãe é costureira, uma excelente costureira. Por isso eu trago comigo, eu tenho certeza que eu trago comigo esse anseio por também fazer trabalhos manuais. Não sei costurar ainda, pretendo aprender a costurar também. Inclusive, já até pedi uma máquina de costura de presente pro meu marido. E ele fala: mulher, que tanta coisa que você faz, é quieta, não vou dar nada não. Mas, ó, meu marido, eu ainda aceito a máquina de Natal, inclusive, tá? Ai, gente, a gente não pode deixar de aprender as coisas, uai. Nada me impede de eu aprender várias coisas no decorrer da minha vida. Enquanto eu tô viva, eu quero estar aprendendo várias coisas. Aqui tem estojinho de tinta para fazer aquarela, para desenhar nas páginas quando eu vou enfeitar minhas páginas, né? Enfim, vocês estão vendo que são várias coisinhas de artesanato, de costura, de colagem que eu disponibilizei dentro desse móvelzinho com essas pequenas gavetas. Aqui tem mais botõezinhos, esse suportezinho aqui a gente acha em casa de aviamento, né? As costureiras utilizam muito, a minha mãe tem para guardar os botões dela, os acessórios dela de costura. Então eu tenho dois, um maior e esse menorzinho. Gente, aqui na minha cidade é muito quente. E se fosse frio, a minha casa ia ser cheia de velhinhas acendida por toda parte da casa, porque eu sou apaixonada em luzinhas indiretas pela casa, pelo cheirinho de velas aromáticas, mas o clima da minha cidade não me permite muito isso. Isso aqui, gente, é aquela misturinha que eu falei pra vocês que eu uso pra envelhecer as páginas das minhas agendas, dos caderninhos artesanais. É café solúvel e água. Aí tem várias coisinhas, sisal, fitinhas de renda, tá tudo guardadinho aqui dentro dessa sacolinha. Com intenções de produzir mais coisas no futuro. Quando me sobra tempo, né? Aqui é o guardanapo da decoupagem, gente. A decoupagem é basicamente um guardanapo, como se fosse guardanapo mesmo que a gente usa na cozinha, mas ele vem com estampas, mais variadas de estampas, e aí você vai fazer a colagem deles em peças artesanais. Tem muitas formas de fazer decoupagem. Aqui em casa eu tenho várias coisinhas que eu já fiz decoupagem para minha cozinha, potinhos, para agenda. Ela permite uma variedade de criação que você pode fazer usando a decoupagem. Tá vendo, gente, que eu já corto os papeizinhos, eu já deixo tudo separadinho para quando me sobrar um tempinho e eu estiver inspirada e eu quiser me desestressar, eu venho aqui pro meu cantinho fazer minhas artes, minhas coisinhas fofas de artesanato. É tão gostoso, gente, é tão... Quem faz aí, deixa seu comentário se você faz, como você se sente. É um alívio do estresse, é muito bom, né? A gente ver as coisas ganhando formas, sendo criadas. Aqui tem mais algumas estampinhas de decoupagem. Nossa, eu já fiz até móvelzinho estampado com decoupagem. Uma prateleira minha toda estampadinha com decoupagem. É muito bom, é muito prático trabalhar com esse tipo de material para adornar alguma coisa que você queira deixar fofinha. Então é isso, gente. Esse é meu mini gabinete de organização. Pessoal, então esse é meu cantinho de estudo. Eu quis mostrar para vocês especificamente a minha mesa e o que eu distribuí sobre ela e o espaço que me cerca na hora que eu sento para estudar, para ler, para assistir minhas aulas. E aí eu
Acho que todo mundo pode ter um cantinho de estudo em casa. Não precisa ser nada planejado. Se for para planejar e você tem condições, planeje. Se não, faça o que você tem em mãos, o que é possível, mas o importante é você ter um cantinho de estudo para leitura, para ter aquele momento de concentração, sabe? A gente que estuda, a gente precisa ter esses momentos de concentração. Então, crie esse espaço com coisas e referências que agradam a você. O meu é assim porque são coisas que agradam a mim. É a minha personalidade que eu implemento no lugar. Mas você pode criar o seu cantinho de estudo, de leitura, de criação com coisas que agradem você dentro da sua personalidade. E aí, o que vocês acharam do meu cantinho? Me deixa aí os seus comentários que eu vou gostar bastante de ler. E se você tiver um cantinho de estudo, vai lá no Instagram e me marca que eu quero ver o seu cantinho de estudo. Vamos trocar figurinhas. Aproveitando o tema do vídeo, pedi autorização da minha filha para gravar o espaço dela, o cantinho dela aqui de estudo, onde ela faz as criações dela, ela pinta aquarela, obras em aquarela. E eu acho o espaço dela também bem fofinho. Nós já arrumamos junto esse quarto, muitas ideias é minha, outras é dela. As coisas que ela foi disponibilizando de arte no quarto dela, ela mesma que fez. Ela tem um Instagram que ela tá começando a postar as coisas dela, se chama Aquarela Florida. Ela estuda designer gráfico e ela tá saindo, explorando outras áreas aí de criação de arte. Olha esse marcador de página de chaleira, bonitinho demais, muito fofinho, que ela fez de aquarela. Pessoal, então vou mostrando aí pra vocês o que tem disponível na bancadinha dela de coisinhas fofas, de obras de aquarela que ela mesma pintou. Tem aqui, eu vou mostrar pra você uns potinhos que ela coloca pincel e caneta dela, que eu customizei com decopagem. Eu usei um material que iria pro lixo e fiz uma técnica de decopagem para colocar ali um joguinho de porta-lápis para ela. Aqui no cantinho tem um planner dela e também tem uma caixa de porta-agenda que eu fiz para ela quando eu fiz a minha, e aí eu dei para ela de presente também. Uma plaquinha sobre café. Ela também gosta de tomar café, cafezeira como eu. As duas cafezeiras da casa. Olha só, sempre tem que ter tags fofinhas espalhadas, né? Tudo criação minha, artista da tag. Aqui tem os potinhos, que era aqueles copinhos de miojo que eu ia pro lixo, reciclei e fiz a técnica da decopagem. Esse potinho aqui que tem o passarinho também é decopagem. Aí eu tô mostrando alguns marcadores de página que ela mesma pintou com aquarela. E aqui também tem a mesma ideia da minha bancadinha de ter um varalzinho que ela possa pendurar aí recado e as suas pinturas, fotografia que ela queira deixar mais exposto para ela ver e se inspirar. Também comprei uma luminária para pendurar aqui na bancadinha dela para ficar essa luz indireta, ou seja, diretamente na bancada dela e não precisar ficar acendendo a luz direta do quarto. E aí ela fica penduradinha num prego, não cai, e aí ela acende quando ela for sentar ali para produzir as coisinhas dela. Esse armarinho meu marido que fez, aqui fica as coisinhas de cosmético dela. Meu marido também é metido a marceneiro, ele já fez muitas pecinhas bem úteis aqui para nossa casa.
Deixa seu like, pessoal, se você tá gostando, por favor. A Pete tá pedindo pra você mandar um comentário pra ela. Ei, cavalinho do Vasco, vamos pra primeira divisão, né? Chega de segunda divisão. Então, abrindo para mostrar mais alguns cantinhos do quarto dela. Aqui em cima, a gente disponibilizou essa prateleira para colocar os livros dela. Muito obrigada para todos vocês que assistiram esse vídeo até o final. Eu já vou encerrando, mostrando aqui mais alguns pedacinhos do quarto dela, de desenhos aleatórios que ela desenhou por aqui. Ela desenhou na parede, um desenho bem bonito, inclusive, eu acho, bem inspirador, bem sensível. Desenhou um pouco na parede do guarda-roupa. Artista é assim, eles têm um negócio de ver um espaço assim e eles querem desenhar. Onde eles falam, ali cabe mais um desenho, ali cabe mais uma flor. Aí eles vão lá e desenham. Ó, aqui, eu lembro que um dia eu cheguei em casa, ela tava subida numa mesa, pintando, desenhando a flor. E olha que flor bonita que ficou. Mas, pessoal, deixa seu like, deixa seu comentário. Muito obrigada para vocês que assistiram. Me fala o que você achou do nosso cantinho de estudo, dessa baguncinha organizada que a gente tem. E fica uma dica para você se inspirar. Se inspira para você criar seu cantinho também, com sua personalidade. Imprime nele sua identidade. Com certeza você vai gostar de ter um ambiente acolhedor para você se sentir ali inspirado a estudar, pintar, criar, seja o que for. Mas personaliza um cantinho para você, você vai ver como é gostoso ter um espaço que a gente se identifica e fala: esse cantinho, esse espaço é meu. E, gente, independente do espaço que você seja, aonde você esteja, a gente tem que fazer do lugar onde a gente está o nosso lar. Não fica esperando ter a casa perfeita para você investir nela.